gostaria de pedir aos pastores e os líderes aqui da igreja, eu posso colocar esse pedestal aqui embaixo? Glória a Deus. Fazendo um favor? Aleluia. Muito obrigado. Isso, me sinto mais confortável aqui embaixo. Glória a Deus. E mais à vontade, até porque vai que uma hora pode cair de tapete, né? Eu não sou muito bom com tapete, mas lá na nossa igreja onde eu congrego, em primeiro lugar agradecer a Deus pela oportunidade. Minha esposa ia vir, não pôde vir, muito cansada demais, eu disse para ela ficar em casa. Eu falei, não, eu vou lá levar a palavra do Senhor. Eu cheguei às 7 horas da noite. Muito trânsito e achei que eu ia demorar. Mas vim de moto, então foi rápido. Eu congrego no Ministério de Anunciar com o pastor Nicasso, não sei se vocês conhecem, a gente congregou. A gente congregou muitos anos na Madeira, Assembleia de Deus do Céu, então a gente faz uma obra com ele ali na Barra. Tem uma igreja também alugada e a glória de Deus ela é manifesta. Glória a Deus. Então eu agradeço a vida dos pastores, eu agradeço a vida dos obreiros, das obreiras, dos irmãos que estão aqui. Aleluia. Eu gostaria que levantasse a mão aqui. Quem congrega nessa igreja? Só quem congrega aqui. Aleluia, Jesus. Então os irmãos não congregam aqui. Os irmãos que não levantaram a mão não congregam aqui. Lembra que Jesus disse que quem está são não precisa de remédio, mas sim quem está doente. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente está congregando no lugar, quando a gente faz parte de um corpo, quando a gente está no propósito do chamado, a gente é chamado por Deus santo, não de não pecar, mas santo de separado. Aleluia. Entendeu? Isso significa que Deus chamou nós para fazer a obra. Nós se santificamos durante uma vida, somos separados do Senhor e fizemos a vontade de Deus. E muitas pessoas que não congregam, não fazem parte de nenhuma denominação, não buscam a Deus junto com os irmãos, ficam assim fora parte do corpo. Precisa, então o irmão Alexandre vai dizer uma coisa para vocês, que não congregam, não sei se vocês congregam em outro lugar, ou não congregam em lugar nenhum, mas eu vou dizer algo do fundo do meu coração de experiência própria. Eu fiquei muito tempo sem congregar. Eu passei um bom tempo fora da direção de Deus. 2 anos. O meu chamado enterrado. Quando eu estava orando a Deus, eu pedi, Senhor, me confirma a tua palavra. Aquele irmão que falou que estava voltando a caminhar nos caminhos do Senhor, o Senhor confirmou através do teu testemunho a palavra. Pode tomar assento, irmão. Toma assento, fique à vontade. A maior reverência ao Senhor é ouvir a sua palavra e praticar. Glória a Deus. A gente tem por costume, aprendeu de levantar com devido a palavra. É bom, devemos continuar. Mas nunca se esqueça de uma coisa: a maior reverência a Deus é ouvir a sua voz, cumprir a sua palavra. Eu faço parte ali do ministério e a nossa escola bíblica dominical, ela não funciona no domingo, ela funciona na terça-feira. E eu, juntamente com outro irmão, a gente dá a escola bíblica dominical. E uma coisa que a gente tem visto, pastor, o que a gente tem visto nas igrejas, sabe o que é? A dificuldade, que Deus falou assim: o meu povo perece por falta de quê? Conhecimento. O que está faltando? E não é somente os de fora, mas os de dentro. Verdade. Quantos homens de Deus, pastores, evangelistas, presbíteros, que nem batizaram o Espírito Santo ainda não são? Quantos que vêm na igreja, cultuam ao Senhor Jesus, entregam a sua vida a Ele, servem a Ele? Obrigado, irmão. Eu sou muito. Mas ainda não buscou do Senhor, como disse o irmão, a salvação. A salvação a gente deve ter a certeza da nossa salvação. Deus ele já sabe, mas eu e você não sabemos. Por isso que Paulo diz que quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. Aleluia. Eu não fui criado num berço evangélico. Com 23 anos me converti ao Senhor, mais de 15 anos, e minha mãe tem um bar até hoje, e eu passei a minha vida inteira na idolatria, no pecado, na prostituição. Graças a Deus, Deus nunca permitiu eu ir para droga, mas eu vivia na prostituição, eu vivia viajando por este mundo afora, fazendo a minha vontade. Teve um dia dentro da empresa onde eu trabalho, Rusticana Móveis, que um presbítero falou assim: você fica falando de Deus, de Jesus, mas nem
não é. Por isso que eu digo para você, a gente tem que ter certeza o que estamos fazendo aqui. A gente tem que ter certeza se realmente somos crentes de verdade. Porque senão é em vão. Senão vai acontecer que nem Mateus, capítulo 7, Senhor, eu profetizei em teu nome. Eu vim na igreja ali em Itajaí pregar a tua palavra, expulsei demônio, curei os enfermos. Apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. Aleluia. Não é o que eu falo, não é o que eu faço aqui, é o que eu sou. A essência de Deus, ela tem que estar dentro de nós. Nós temos que ter 100% a certeza da nossa salvação, porque se nós morrer ali, nós precisamos ter a certeza que nós vamos se encontrar com o Senhor. Senão, meus irmãos, todo o trabalho de vocês vir aqui, deixar, porque hoje é uma sexta-feira, eu deixava a minha família, ia para os bares jogar sinuca a noite inteira, ia para a prostituição, ia para a bagunça. Verdade. É em vão, vim aqui, não fazendo tudo isso aí, porque a palavra diz em Apocalipse capítulo 22, ou tu é limpo, ou tu é sujo. Se é limpo, se limpe ainda mais. Se é santo, se santifique ainda mais. Não tem meio termo, não tem um pé na igreja e um pé no mundo. Não tem que fazer a vontade do Senhor e fazer os desejos da nossa carne, não. Aleluia. Ou a gente dá a nossa vida, deixar de viver a nossa vida por amor de Cristo e se entrega para Ele, para que naquele dia a gente venha herdar a salvação, senão vai ser tudo em vão. Tudo em vão. E tomara que não seja assim. Todo mundo aqui tem filho, tem criança. A gente sabe que tudo que a gente faz pelos filhos é por amor. Se não for por amor, é em vão. Se vocês não estão aqui por Cristo, querendo uma mudança na vida de vocês, não para obter coisas terrenas, mas para ter aquilo que vocês já têm lá na cruz do Calvário, a salvação. Aleluia. É em vão a nossa vida. É em vão, irmão, deixa de ser em Balneário Camboriú, transmitir uma palavra de Deus no teu coração, se eu não acreditar no que eu estou pregando. É em vão. Aleluia. Se eu não viver o que eu prego nesta palavra, é em vão. Aleluia. Então, o jeito que você está sentadinho mesmo, abra a palavra de Deus para não ficar só nas minhas palavras. No livro de Ruth, eu estava orando ao Senhor, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Aleluia. O livro de Ruth, depois de Juízes. Isso. Livro de Ruth, capítulo 1. Todos acharam? Amém. Aquele que não achou, ouça, porque a salvação vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Assim diz a palavra do Senhor. Eu não vou tomar muito tempo dos irmãos, eu vou vir fazer aquilo que o Senhor passou no meu coração. Lá onde eu estava, no meu trabalho, o Senhor me revelou através da sua palavra. Eu não conheço a tua vida, eu não sei nada sobre a sua vida, mas de uma coisa eu tenho certeza, que a palavra de Deus, ela revela o íntimo e o coração de cada um de nós. E eu creio, se for da vontade do Senhor, o Senhor vai revelar aquilo que você precisa, não aquilo que você quer, mas aquilo que você está precisando, amém? Glória a O livro Deus. de Ruth, assim diz a palavra do Senhor, capítulo 1, amém? Amém. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e seus 2 filhos, e era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos eram Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá, vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Olha só o versículo 3, presta atenção. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos. O versículo 4: os quais tomaram para si mulheres moabitas, povo gentil, fora da direção de Deus, serviam a Deus pagãos, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos.
e morreu também ambos, Malom e Quilom, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Palavra sua, mãe da palavra. Palavra. Eu estava estudando, o irmão Luiz me mandou uma mensagem, acho que foi ontem, anteontem. A gente estava acompanhando a oração na igreja e a bênção. E ele me mandou mensagem, pode pregar. Eu até comentei com ele, falou, agora eu estou com uma vontade de pregar a palavra de Deus, e eu não sou muito de pregar fora, porque eu dou escola bíblica dominical na igreja, então eu gosto de pregar mais interno, ali, ensinamento. Você não vai ver que pula-pula, gritaceira, porque esse é o meu jeito de pregar. Eu quero que você entenda a palavra de Deus. Aleluia. Eu não quero que você seja movido pela emoção, e sim pela razão da palavra. E a gente fazendo a obra ali, buscando ao Senhor, e eu estava lendo esta palavra, o Senhor me levou a ler. Eu tenho uma loja de produto colonial ali, depois eu até vou deixar uns cartões para vocês. Quando quiserem alguma coisa, eu entrego aqui para vocês. E eu falei assim, ó, coloca uma palavra no meu coração para me meditar, porque eu não sei o que a tua igreja precisa. Só o Senhor conhece. É o Senhor que desce pão do céu e alimenta a sua igreja. Não é eu sou só um vaso, um instrumento. Aleluia. A essência está dentro, o poder está dentro, os dons espirituais estão dentro. O que sai de dentro para fora é do Senhor, não de mim. Glória a Deus. E muitas das vezes 50% sim é do homem, mas a gente deve ser deixado levar pelo Espírito Santo de Deus e fazer aquilo que o Senhor deseja. E o Senhor colocou esta palavra no meu coração. Todos aqui, eu acredito que a maioria conhece esta palavra. Uma mulher que saiu da sua terra. Sabe o que me chamou a atenção quando o irmão veio aqui testemunhar? As dificuldades da vida. Os problemas que eu e você passamos, porque é notório que todo mundo aqui é carne e falha. Pode cair a qualquer momento, voltar para trás, se entristecer com algo e parar de fazer a vontade. Pode não parar de crer no Senhor, não vai apostatar da sua fé para perder a sua salvação. Mas ele desanima na fé e ele estaciona. E nós sabemos pela palavra que a fé é um exercício, é como fazer uma academia, precisamos exercitar a fé para que ela se mantenha forte, senão ela decai cada vez mais. Por isso que Paulo disse, Senhor, esta é a minha última prisão e a coroa da justiça me está guardada, até que eu guardei a fé, até que eu guardei a fé, porque é a fé que vai fazer eu e você alcançar aquilo que nós já temos. Aleluia. E eu estava ali orando e o Senhor falava no meu coração, Senhor, confirma essa palavra. Quando o irmão veio trazer aqui o testemunho, eu entendo pela palavra de Deus que todos nós passamos o quê? Dificuldades na nossa vida. Todo mundo aqui passa. Quem falar que não passa dificuldade é mentira. Todo mundo passa na família, no casamento principalmente nem se fala. Experiência para dar e vender eu tenho no casamento. De tanta tribulação que eu já passei. De tanta dificuldade que eu passei. Um dia eu quero ter um sonho de poder dar culto para casais, para passar a minha experiência do que eu passei com a minha esposa, porque foi o momento mais difícil que eu passei. E quando a gente está neste momento, a gente faz que nem Noemi. A Bíblia diz que houve o quê? Uma seca na terra de Israel. Por quê? Porque os filisteus estavam ali guerreando contra o povo. Naquele tempo não tinha rei, eram juízes que determinavam, era o Senhor que levantava juízes para determinar as leis sobre o povo. Então, os povos vizinhos estavam oprimindo a nação de Israel, e por causa disso começou a haver fome sobre a terra. E quando há dificuldade, qual é o problema que a gente faz? Corre, se esconde. Todo mundo aqui, se der um problema em Itajaí, de fome, a gente corre, vai para a cidade vizinha, a gente faz isso. E ela saiu aproximadamente 10 quilômetros de distância com a sua família, o seu esposo, e foram para uma cidade pagã, um povo que adorava deuses estranhos, mas o Senhor permite, muitas das vezes, até na desobediência, a gente ir para lugares que não é da vontade dele, mas Deus pega o que é maldição e transforma em bênção. Deus pega o que não é para mostrar para quem é. O Senhor pega o pó da terra e levanta o homem e coloca sentado sobre reis, para que o seu nome venha a ser glorificado. Se o Senhor te chamou, se hoje você está aqui, é porque o Senhor te chamou para salvação. E todas essas outras coisas que você adquirir na terra é permissão do Senhor. Mas a única responsabilidade
aquilo que veio do céu, o véu se rasgou de cima a baixo, foi de Deus para o homem, Deus já te deu na cruz do Calvário. Agora falta eu e você dar a Ele a devida honra, o respeito e a dignidade, e servir Ele de nosso todo o coração. E Ele sai dali. Imagina, irmão, eu tenho 2 filhos, e a minha esposa, ela tem 3. A minha primeira esposa me abandonou, foi embora, não quis mais ficar casado, eu casei no mundo com ela, não era crente, depois do tempo eu me converti, e fiquei muito tempo orando, e até que o Senhor falou, deu, tem coisas que eu não assino embaixo. E eu casei de novo com uma moça crente, e a gente era conhecido desde o colégio, ela tem 3 filhos, eu tenho 2 filhos, e o Senhor confirmou o nosso casamento, a nossa vida, o nosso ministério, e desde então, juntamente com ela, eu tenho me esforçado para fazer a obra do Senhor, aonde eu coloco a planta dos meus pés, e dou testemunho para quem for, sobre o que Deus fez na minha vida. Pode ser que eu não tenha tempo hoje aqui, mas se Deus permitir um dia voltar aqui, eu quero contar o meu testemunho, para fortalecer a fé de vocês. E esta mulher então sai, por causa do quê? Da fome, e ela vai para a terra, junto com seus filhos, aqui ó, a terra de Moabe. A terra de Moabe, lembra quando Ló, ele sai com suas filhas para as campinas, para as montanhas, e elas dizem assim para nós, como é que nós vamos ter geração? Como que nós vamos ter a continuidade? Vamos se deitar eu e você com o nosso pai, e vamos ter filhos, para que a geração continue. Olha só o pecado. Por isso que vem a terra de Moabe, e o primeiro filho de Ló, e uma das suas filhas, a mais nova, era Moabe. E o interessante é que muito tempo se passa, tudo que está lá atrás, ligado, que se desliga, o Senhor tem habilidade, mesmo no pecado do homem, de religar. Aquilo que Adão perdeu no jardim, Deus levanta, Deus faz o verbo se encarnar, traz o segundo Adão, que é Cristo, e religa o homem de Deus. A arrogância do homem tira o jardim do homem, mas Deus coloca de novo o homem no jardim, através de Cristo Jesus. Deus tem essa habilidade, o poder e a glória de restaurar casamentos, vidas, família, reinos, para que o seu nome venha a ser glorificado. E eles casam com mulheres moabitas, e o nome de uma delas que me chama a atenção, que vai trazer a mensagem hoje, falar com o meu e o teu coração, é a Ruth. Imagina os seus filhos morrer. Tu vê que ela quer ser chamada de Mara, que significa amargurada. Ela não quer mais ser chamada de Noemi, que significa feliz no hebraico, mas de Mara, que quer dizer coração amargurado. Porque o Senhor me amargurou. E o interessante é que quando o seu esposo morre, também ficam os seus filhos e morrem também. E fica esta mulher viúva, sem nada. E na lei de Deus, lá em Deuteronômio e Levítico, vai dizer, capítulo 25, que o Senhor, que uma pessoa quando ela tem filhos, a qual morre, a mulher fica sozinha. Existe no tempo da lei o resgate das terras e da vida da pessoa. E o mais interessante, mais para frente, acelerando por causa do tempo, é que quando a nora dela, Noemi, a Ruth, ela diz assim, senhora, eu não vou para lugar nenhum, a outra vai embora. Ela insiste para que elas voltem para o seu Deus, para a sua família e para a sua terra. Mas uma delas, chamada Ruth, vai dizer assim, eu não vou para lugar nenhum. O teu Deus será o meu Deus. Aleluia. A tua terra será a minha terra. O teu povo será o meu povo. Quando você olha para Ruth, sabe quem faz lembrar? A nação de Israel e os gentios. Aleluia. Lembra quando Jesus foi curar, fazer milagres? Chega uma mulher filistenícia, que era pagã, e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, que a minha filha está endemoniada. O que Jesus disse? Imagina ouvir isso de Cristo. Não é lícito tirar da boca dos filhos para dar aos cachorros. E ela vai dizer, Senhor, tem misericórdia, porque até os cachorros comem das migalhas que caem. Ela entendia a história de Israel, que foi escolhido lá no Monte Sinai, como nação eleita, povo, sacerdócio real, assim como eu e você. E o Senhor escolhe o seu povo, mas tem respingos
as bênçãos do Senhor, migalhas que caem sobre Naamã, sobre a mulher de Serepta que sustentou Elias, e vários outros que a gente conhece que são de povos pagãos, que não são da terra de Israel. E o Senhor tem o prazer de abençoar. E o mais interessante é que ela vai dizer assim, ó: agora eu vou abandonar a minha família e eu vou junto com a senhora. Imagina o amparo da nora pela sua sogra, o amor e o apego que ela tinha, porque aquela mulher já estava amargurada por perder o marido, por perder os filhos. Deu a oportunidade de falar para suas noras: vão embora com a sua família, que eu voltarei. Como ela conhecia a lei, ela sabia que tinha parentes, remidores, para poder trazer ela e resgatar, mas não tinha filhos, não tinha descendência, não tinha nada. Mas a sua nora diz: eu vou junto contigo, e aonde a senhora for, eu vou. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aleluia. Deus chama a nação de Israel, escolhe o seu povo. A Bíblia diz que desde o início de Gênesis e vem vindo até Jesus Cristo, assim como Abraão, Isaac e Jacó, todas as profecias apontando para Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 11 que Deus cega a nação de Israel, uma parte da nação, para que os gentios viessem ser enxertados na ovelha. É eu e você. Por isso que eles não acreditam em Jesus até hoje, porque o próprio Deus cegou o entendimento e a visão deles, por causa dos gentios, por causa de nós. E dizemos que no dia de hoje, ou em qualquer lugar deste mundo, eu aceito a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu entrego a minha vida ao Senhor, não se tornando judeu, mas se tornando igreja, nação santa, sacerdócio real, fazendo parte do povo de Deus. Toda vez que você abre a boca, a Bíblia diz: aquele que confessa a mim, eu confessarei diante do Pai. Porém, aquele que diante dos homens me negar, eu também negarei diante do Pai. Imagina o filho nosso negar que é o nosso filho na frente dos outros. Imagina que vergonha que eu e você passaremos. Ou você negar diante da sua mãe por alguma circunstância e dizer: não, ela não é minha mãe, por vergonha, qualquer outro motivo. Imagina que ridículo isso. Por isso que Jesus diz: aquele que me confessar, diante do meu Pai eu confessarei. Porém, aquele que me negar, eu também o negarei. Por isso que quando o convite é feito, tenha consciência do que você está fazendo. Porque é melhor que nunca tivesse conhecido o Evangelho. E aquela mulher, então, a sua nora vai junto. Sabe o que mais me chama a atenção? Que quando eu estava lendo o texto e estava trazendo alegria para o meu coração, e quando ela chega na sua cidade, ela vai dizer assim: senhora, eu estou indo catar milho, eu vou pegar espiga de milho. Aqueles que deixarem catar, eu vou buscar. Vai, minha filha. A Bíblia diz no livro, não sei se você está com a Bíblia aberta aí. Aleluia. Olha só o que a palavra diz. Ruth, capítulo 2. Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 1. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, do seu esposo que morreu. E era o seu nome Boaz. Boaz em hebraico significa remidor, salvador, acolhedor. O que te faz lembrar? Glória a Deus. Quem é crente aqui está entendendo a mensagem. E Ruth, Moabita, disse a Noemi: deixai-me ir ao campo e apanhar espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. E ela entra nas terras e nas colheitas de Boaz. E o mais interessante é que Boaz olha para ela e avisa os seus empregados e diz assim: ó, deixe, porque ele viu graça nela. Sabia, teve conhecimento de quem ela era, com quem ela tinha vindo, e disse assim: ó, deixe cair espigas, de propósito, para que ela pegue. Aí a Bíblia vai dizer que quando ela chega em casa, diz para sua sogra, disse assim: ó, eu entrei nas terras de Boaz, o seu parente, e ele deixou eu pegar mais espigas. Olha o tanto que eu peguei, olha a bênção do Senhor. E ela chega em casa, então aí Noemi
vai dar conselhos, porque ela conhece a lei. Ela vai dizer assim, ó, eles vão beber, eles vão dançar e eles vão se divertir no final do dia. Você, no final do dia, quando ele for se deitar, vai diante da cama dele, entra escondida e deita aos pés do seu Senhor, aos pés de Boaz. Deitar aos pés do Senhor, aos pés de uma autoridade, significa sujeição, respeito, entender que aquilo ali é uma autoridade. Lembra quando Jesus estava pregando, uma pecadora ungiu os pés do Senhor, foi diante dele e enxugava os seus pés? Estava dizendo que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu resgatador, para mim não tem mais jeito, eu sou uma pecadora, só o Senhor pode me salvar. Quer dizer o que? Eu preciso do Senhor, salva-me, resgata-me. E ela fez exatamente conforme a cultura que Noemi tinha ensinado. Só que tinha um porém, ele tinha também um parente mais próximo, e ele foi dar esse direito, porque ele queria se casar com ela. Mas ele disse para ela assim que tinha um parente, um remidor mais próximo. Se porventura ele não quiser, então eu casarei contigo. E ele vai diante do seu parente mais próximo e comunica ele diante de mais de 20, 30 reis, diante da praça, e diz assim, ó, chegou Noemi, a nossa parente, irmão do nosso Elimeleque, e perdeu seu marido, perdeu seus filhos, e agora ela quer de volta resgatar a sua terra. Mas para que isso aconteça, ou você ou eu, a gente tem que comprar suas terras. E você quer? Ele diz assim, sim, eu quero. De antemão o texto vai dizer que ele disse. E o Boaz diz assim, ó, mas para você comprar as terras, você também vai ter que assumir a Moabita, a Noemi e a sua família, para que o marido dela, para que o esposo dela não fique sem descendência. E ele disse, então não, para que não viesse comprometer os meus filhos, as terras não viessem ser divididas. Então ele não quis e deu a oportunidade a Boaz. Boaz é uma representação de Cristo, é o remidor, é o salvador, é o resgatador da nossa alma. A Rude representa os gentios, sou eu e você. Aleluia. O Senhor teve misericórdia, secou a nação de Israel, dando a oportunidade para que o tempo dos gentios até se completar, o Senhor volta a tratar novamente com Israel. Irmão, como é que é teu nome? Cara, não ensina o seu nome. Não, o irmão ali. James? Ô James, imagina você ter uma cicatriz no corpo. Todos nós temos alguma cicatriz, né? Imagina que quando a gente morrer, a Bíblia diz que quando a gente morrer, quando a gente ressuscitar, a gente vai ter um corpo de glória, igual ao do nosso Senhor. E o mais interessante, James, que quando a gente ressuscitar naquele dia, toda cicatriz que eu tiver no corpo, toda cicatriz que eu tiver física nesse corpo vai desaparecer. Nós seremos perfeitos. Aleluia. A gente é maior do que o nosso Senhor? Não, né? Não somos, né? Mas imagine que amor é esse, James, que entregar a sua vida na cruz do Calvário, levar as chagas da cruz, o meu e o teu pecado, Aleluia. os furos na mão, ou nos punhos, como diz a história, para não arrebentar, não importa, mas os furos nos pés, a lança do lado, a coroa de espinho, quase 17 centímetros de comprimento, cravando na cabeça de Jesus. Todo o sofrimento ele passou. Ele não conseguia mais nem falar, o seu pulmão estava cheio de água e de sangue. Mas ele ainda achou força e disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, perdoa, porque o James, o Alexandre, o pastor, não sabe o que faz. Aleluia. Sabe o que mais me chama a atenção? Santo Senhor. A Nagassura Mandará, que quando Cristo ressuscita ao terceiro dia, conhecido como domingo para nós, de manhã, e ele leva junto consigo para o céu, ao lado do Deus Pai, a marca da cruz, a cicatriz. O Deus que se fez homem, imagina, irmão, ainda está com a marca da cruz no céu, porque quem está conosco é o Espírito Santo, o seu Espírito, e ele está com a marca da cruz. Lembra que ele ressuscita e diz, toca-me,
você verá, Tomé, né? Toca em mim, você verá a marca. Imagina, irmão, o nosso Senhor está com a marca. Sabe por que isso? Porque quando se completar o nosso tempo, a ira de Deus na terra, o tempo dos gentios de Deus salvar, o último gentil na terra, Deus vai voltar a tratar com a nação de Israel, vai descer do alto do céu, em Zacarias 14, e vai se colocar diante de Israel. E o povo vai dizer: Senhor, que marcas que são essas nas tuas mãos e nos teus pés? E ele vai dizer abertamente: estas são as feridas que me fizeram na casa de meus amigos, de meus irmãos. Alabassura mandaraia a lagaçura mandará mesmo e você teremos corpos perfeitos, mas o Senhor ainda está com a marca da cruz, o sofrimento para mostrar para o seu povo que aquele que morreu há mais de 2000 anos atrás era o Salvador, era o Redentor, aquela mulher tinha perdido tudo, não tinha mais chance para ela saiu da sua terra, quando ela volta não tinha como. Sabe quem que representa o primeiro amigo remidor? Aquele que não quis assumir, é a representação do homem, porque para o homem não tem resgate, não tem salvação, a salvação desce de Deus para o homem, mas o segundo homem que representa Cristo, porque o primeiro homem chamado Adão, por ele veio o pecado ao mundo, mas o segundo Adão, que é o nosso Senhor, que é Cristo, veio a salvação aos homens. Aleluia. Eu não sei o que você está passando, eu não sei por que você parou na caminhada, eu não sei por que você está desanimado, desanimada, mas o Senhor manda te dizer nesta noite: eu sou o Senhor, eu que te dou vida, é eu que te ajudo, é eu que clamo na basura mandará por ti. Quando tu estás triste, eu te animo, quando tu estás fraca, eu te dou força. É o Senhor, é o seu Santo Espírito que nos levanta e nos anima, porque ninguém é super-homem em lugar nenhum nesta terra, mas nós estamos dependentes do Espírito Santo de Deus. Aquele homem então Boaz vai e resgata a vida de Noemi. Aleluia. Casa-se com Ruth. Obrigado, irmão. E então o Senhor, do pecado, do erro, ele transforma em bênção. Sabe quem é Ruth? Bisavó do rei Davi, o maior rei de Israel. Aleluia. E Jesus é quem? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus era a descendência de Davi, de uma mulher pecadora, e de outros mais que eram excluídos da nação de Israel, que fizeram aliança no Monte Sinai. Escrito na Escritura, com os 10 mandamentos: vocês são meu povo, nação santa, povo real, eu escolhi vocês, agora vão e me sirvam somente a mim, não adorem. Mas o povo cometeu um dos maiores pecados que não deveria, que era o primeiro mandamento: adorar imagens e escultura. Mas mesmo assim o Senhor teve compaixão e misericórdia. A Bíblia vai dizer que então eles casa, assume a sua nora, devolve as terras a Noemi. Aleluia. Como diz os livrinhos que a gente dava para as crianças ver nas histórias, felizes para sempre, porque Deus não perde batalha. Aleluia. Deus nunca vai perder batalha, ainda que você possa perder algo na sua vida, mas é para que Deus venha te ensinar. Muitas coisas o irmão Alexandre perdeu. Eu tive muitas perdas na minha vida, muitas dificuldades, de não querer mais servir ao Senhor, de não querer mais fazer a vontade de Deus, porque era muito difícil, era muita perseguição, e as nossas maiores perseguições estão dentro da casa do Senhor no tempo geral. Jesus disse: os teus maiores inimigos são quem? Os teus familiares, dentro da tua casa, dentro da igreja, aonde tem um convívio social. Sabe por quê? Porque o diabo sempre vai trabalhar onde há intimidade. O irmão leu uma passagem aqui, que me chamou muita atenção, que nós não devemos servir a nós mesmos, mas sim a outrem. O outro. Uma linguagem mais simples. Servir ao outro. O que quer dizer? Isso é amor. Amor não é eu fazer a minha vontade e estar bem comigo mesmo. Porque não foi isso que os discípulos fizeram em Cristo. É fazer a vontade do outro. Aleluia. Isso é o amor verdadeiro. Quando este homem assume uma mulher moabita, e o mais interessante é que
Ela era um parente distante, ela era de um povo pagão, adorava outros deuses, mas tinha uma linhagem lá de Ló, que era sobrinho de Abraão, mesmo no pecado. Por isso que eu falei para você, aquilo que é desligado, o Senhor religa. O Senhor vai religar a nação de Israel novamente, vai trazer salvação através de mim e de você, e não só da nação de Israel, mas de muitas pessoas que estão lá fora. Por isso que se Deus te chamou, meu irmão e minha irmã, para pregar o Evangelho, prega. Você que congrega aqui, fique firme, deixa Deus te usar. Não interessa a maneira que nós cultuamos, se é com a luz apagada, a luz acesa, se canta junto com o playback, se canta sozinho, se cantamos junto. Cada igreja tem uma liturgia, cada igreja tem um jeito. O interessante é adorar com o coração. Aleluia! Deus tem os seus fiéis em todos os lugares. O irmão falou aqui que a vida do Senhor está próxima. Está para se levantar um novo Papa, que significa Pai. E Pai só temos um. Glória a Deus. Essa semana está ajudando sobre o livro de Apocalipse. Eu adoro, sou apaixonado por escatologia. Aleluia. E um dos papas, eu não sei quando ou quem, mas um deles será assim, o falso profeta. Que quando se levantar na terra um líder, não religioso, mas político, para trazer uma falsa paz à terra, o falso profeta, com milagres e prodígios, vai mostrar quem ele é. Vai dizer: este aí eu escolhi, este é o Messias, e todos adorarão o dragão. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida e do Cordeiro adorará e receberá o sinal da besta na sua mão e na sua testa. Tomara que nós não estejamos mais aqui, mas eu tenho dó desses pequeninos, que têm uma vida prolongada muito ainda para frente. E nós devemos ensinar e falar a verdade para eles. Nós não devemos se calar. Você que é obreiro, você que é obreira, você que congrega, você que está fazendo parte do corpo de Cristo, fique firme, não desanime. Aquilo que o homem desligou, o Senhor religou através do seu amor. Aleluia. Vocês entenderam a mensagem? Glória Amém? a Deus. Aleluia. Eu peço que vocês coloquem de pé. Eu peço a permissão do pastor, posso fazer uma oração? Aleluia. Eu vou